but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, tudo bem? Chegamos agora ao 6º vídeo consecutivo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero falar a respeito da cruz de Cristo, um evento único na história que serviu de uma vez por todas para resgatar todo aquele que estava condenado e perdido em seus delitos e pecados e levá-lo para a sua maravilhosa luz, um lugar de eterna paz. A salvação vem somente através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Colossenses 2, de 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Essa passagem corresponde a uma expressão semelhante, porém mais longa, em Efésios 2:1, que diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Mas o acréscimo da segunda parte da frase significa que os colossenses eram gentios e que, antes da sua incorporação no povo de Deus, estavam fora do escopo de sua misericórdia, segundo a aliança. Tal era a sua triste situação. Duas áreas de necessidade são abrangidas aqui. Moralmente, eram cortados da vida de Deus como pecadores alienados, e religiosamente ficavam longe da presença de Deus como um povo rejeitado, em posição desfavorável. Agora tudo isso transformou-se e uma nova ordem foi introduzida com a vinda de Cristo. Deus trouxe nova vida àqueles que estavam na morte espiritual e o perdão àqueles que estavam subjugados por poderes malignos. O significado do perdão é ilustrado pelo uso da linguagem pitoresca e vívida. O escrito de dívida é uma nota promissória que significa uma dívida a ser paga. Era contra nós. Exatamente o que Paulo teve em mente? Como se encaixa a frase seguinte, que constava de ordenanças? E como a ação de Cristo, ao afastar o escrito por meio de encravá-lo na cruz, pôde ser relacionada com o quadro geral. Se avançarmos do mais recente para o menos recente, a partir da referência à ação de remover o documento legal, pareceria que não era a lei em si mesma que Cristo aboliu. Paulo nunca fala assim. O mais próximo que chega a isso é Romanos 10:4, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Em Gálatas 2:19 encontramos: pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Pelo contrário, era aquele aspecto da lei que nos era prejudicial, quando condenava o homem que deixava de cumpri-la. Acerca desse aspecto, fala em Gálatas 3:13,
com a frase "a maldição da lei". O conteúdo da frase, o qual nos era prejudicial, deve ser entendido como sendo as ordenanças. Foi por meio dessas exigências rigorosas que a lei veio a ser um instrumento de condenação. O Cristo obediente, no entanto, suportou aquela maldição em prol dos pecadores e assim cancelou o escrito de dívida. Este sentido, as exigências da lei que trazem a condenação é visto em Colossenses 2:20. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo? A maneira segundo a qual Paulo pode identificar estreitamente o autossacrifício de Cristo com o corpo da carne, que representa a pecaminosidade humana, tem sugerido para alguns intérpretes recentes uma nova linha de pensamento no que diz respeito ao nosso modo de compreender o escrito que era contra nós. Há uma dificuldade com o conceito tradicional que é desajeitado equiparar um escrito de dívida assinado pelos homens com uma exibição divina de condenação no escrito que estava encravado na cruz. A evidência tirada do Antigo Testamento e da literatura judaica para demonstrar que a ideia de um livro de obras mantido em dia por Deus e que registrava todos os pecados dos homens era familiar. O livro, num escrito apocalíptico judaico, anônimo, datado do século I a.C. Aqui o livro é mantido em dia pelo anjo acusador, que anota todos os pecados dos homens. O homem pede que seja cancelado. Há um outro livro contendo as boas ações dos homens. A frase "que era contra nós" serve de identificação do livro de obras más. Se esta noção de um livro de acusações apresentado por um supremo promotor no tribunal celeste está no pano de fundo do nosso texto, prepara o caminho para o ponto de vista de que o escrito não era uma nota promissória assinada pelos homens, mas sim uma cobrança apresentada por espíritos malévolos. Neste caso, as ordenanças ou exigências legais talvez nada tenham a ver com a lei mosaica, mas sim podem representar as ordenanças que foram a base da acusação angelical, que o homem é carnal e não espiritual, e fora de harmonia com o divino, uma acusação típica gnóstica contra a raça humana. Esse ponto de vista sugere que Paulo adotou uma declaração existente da obra salvífica de Cristo, lavrada em forma de hino, e a passou pela sua redação para colocá-la em harmonia com seu ensino. O hino original, de 2 estrofes, dizia apenas que era contra nós. Paulo acrescenta uma glosa de redator nas palavras e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, como prelúdio ao verbo removeu. Fez assim por uma razão especial, desejava ampliar a natureza da acusação que o processo jurídico angelical trazia contra os homens. Proclama, portanto, que não há motivo para seus leitores continuarem a um modo de vida que é uma negação deliberada do seu evangelho e uma volta à tirania demoníaca que já foi vencida pela ação de Cristo em derrotar os poderes malignos e em cancelar a acusação deles contra a raça humana. Cristo assumiu um corpo humano na sua encarnação e levou aquele corpo para a cruz, levando também os nossos pecados e identificando-se com o homem, o pecador, na sua morte. Os cristãos repetem essa experiência sacramentalmente quando aceitam a circuncisão de Cristo e estão unidos com Ele na sua morte e vitória.
O resultado é o mesmo que aquele que é dado em Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Possibilidade esta, cujo antecedente deve ser que Cristo tornou-se um com o nosso pecado, usou como roupa no seu corpo humano e assim aceitou a responsabilidade por este pecado quando o acusador angelical levantou acusações contra a raça humana. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Cancelar o escrito de dívida e encravá-lo na cruz vão juntos, embora não seja certo como esta última ação, referindo-se à crucificação histórica de Jesus. Aplica-se à anulação das acusações. Assim, o Cristo crucificado tomou sobre si a nossa conta de culpa e fez dela sua própria responsabilidade na morte. Despojando os principados e as potestades, Paulo continua com a mensagem do triunfo de Cristo. As forças espirituais que vos acusaram, diz ele, foram finalmente derrotadas por Cristo e se despiu do ataque deles que se apegava a ele. Despojou-as do seu governo e desmascarou-as, usurpadores e tiranos, dominando os seres humanos e fazendo delas as petecas do destino e da necessidade férrea de uma subserviência a um culto astrológico. Sua cruz era o cenário de um desmascaramento público e do triunfo retumbante de Cristo. Os poderes do mal que tinham ficado grudados como um manto ao redor de sua humanidade foram arrancados e jogados eternamente para longe. A descrição que Paulo fez da reconciliação de Cristo em Colossenses 1:22, no corpo de sua carne, mediante a sua morte. No entanto, torna-se clara a estreita associação entre a morte de Cristo e o meio de sua existência corpórea. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ainda mais uma ação também ressalta a maneira segundo a qual a vitória de Cristo na morte envergonhou os que queriam ser os vencedores. Não somente fez uma demonstração pública deles por meio de desmascarar seu verdadeiro caráter de usurpadores e rebeldes contra a autoridade divina, como também os levou numa procissão triunfante como inimigos derrotados. Os poderes demoníacos. 1 Coríntios 2, de 6 a 8. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Pensavam que podiam atacá-lo como sendo fraco e indefeso, considerando-o aparentemente um homem mortal, identificado com a raça humana sobre a qual reivindicavam seus direitos. Ele, porém, repeliu o ataque ao transformá-los em cativos e rebeldes, conquistados cuja ameaça fora desafiada. Levou-os numa posição pública, observa Paulo ao harmonizar uma ilustração histórica com um conceito mitológico, assim como o general romano vitorioso fazia desfile com os seus prisioneiros de guerra, arrastados passando pelas ruas da cidade depois de uma campanha vitoriosa no estrangeiro. Paulo diz: os poderes malignos estão subservientes ao Senhor vitorioso. Sendo assim, estes poderes demoníacos são sua presa de guerra,
mostrada à vista do público enquanto ele subia na cruz. Do alto daquela cruz, ele reina e recebe a homenagem dos seus inimigos, que agora são reconciliados e subjugados. Cristo é a vitória sobre as trevas, a conquista da paz eterna para todo aquele que crê no sacrifício que nos leva a uma eternidade de bem-aventurança. Só Cristo tem o poder de resgatar das trevas todo aquele que está perdido na escuridão. E quando este perdido olha para a cruz de Cristo, é como se estivesse olhando e caminhando em uma estrada iluminada para a eternidade. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!